Quais as melhores dicas do começo da obra que você não pode deixar de saber se você vai construir uma casa, passar por uma construção, passar por uma obra? Nesse vídeo eu vou te falar alguns detalhes que as pessoas sempre esquecem, mas que você não pode esquecer, que se você falhar no começão, acabou. Você vai empurrar esse problema até o final. Vamos nessa então? Tamo junto, olha só. Eu tô aqui no começo de uma obra e esse ponto aqui ele é crítico. Vamos nessa porque tem coisa boa para você entender aqui. Vamos lá. Olha só, eu tô no momento número 1 dessa obra aqui que você vai ver nesse vídeo. Essa obra sendo construída do começo ao fim, todos os principais desafios. Essa é uma obra muito diferente. É uma obra feita de steel frame, que é um sistema construtivo diferentão. É uma obra que os acabamentos dela estão sendo desenvolvidos particularmente para ela, tá? Personalizados, olha que loucura! Então é uma casa muito diferente. Nesse vídeo aqui você vai ver esse processo de construção, hein? Vamos nessa então, que tem coisa muito boa para você ver aqui. Primeira dica e mais básica de todas é sobre o nível da casa. Olha só, aqui você percebe que eu tô no terreno natural, bem aqui, né? E o nível da casa, olha só, veja bem, eu tô subindo para chegar no nível da casa, ó. Na verdade, o nível dessa casa aqui, ele é 10 centímetros acima aqui, porque aqui a gente ainda tem uma laje de piso, perfeito? Mas repare você que eu fiz a casa um pouquinho elevada do terreno natural, ó. O terreno natural tá mais aqui, mais baixinho. E por que a gente tem que subir a casa? Por que é interessante você fazer esse movimento de descolar a casa um pouco do seu nível natural? Isso aí vai ajudar demais numa sequência de fatores. Vamos entender isso melhor, vamos lá. Primeiro, a gente sempre vai procurar fazer o nível interno. Então esse aqui é o nível interno, ó, o nível do primeiro pavimento. A gente sempre vai procurar fazer ele, se possível, mais alto que a calçada. Às vezes o seu projeto ele vem com esse nível da casa nivelado com a calçada, às vezes um pouco mais baixo que a calçada, principalmente se a sua rua ela não for nivelada. Pode ser que a sua rua lá na frente, ó, ela tenha caída para cá, caída para lá, e às vezes o projetista ele loca a casa que a casa está mais baixa que algum ponto da calçada, seja uma quina, uma outra quina. Mas pensa comigo, se a sua casa ela está mais baixa e a calçada ela está mais alta, você vai ter uma rampa de descida, pode ser uma descida pouca, uma descida de 5 centímetros, 10 centímetros só, mas ainda é uma descida entre calçada e casa. E eu não quero que desça entre a calçada e a casa, porque eu não quero chamar água de chuva para dentro da minha residência. Então eu sempre faço a casa mais alta e a calçada mais baixa, para a água que cair na rampa, a água que cair nesse acesso frontal, ela procurar naturalmente o bueiro. Se você faz a sua casa mais baixa que a calçada, você tem que fazer uma grelha, bombear essa água para fora, arrumar algum jeito aí, mas é um trabalho desnecessário. Então é por isso, é o primeiro ponto que explica o porquê a gente sobe a casa para justamente já ganhar alguma vantagem em relação ao nível lá de fora, tá? Tem um segundo ponto que é o seguinte, aqui dentro tem tubulações. Então, ó, aqui nesse caso, por exemplo, vai ser a área de uma cozinha, essa quina dos fundos aqui, ó, vai ser a minha área de serviço, perfeito? Eu tenho que dar queda nas tubulações. Então o esgoto aqui, ele não pode ficar nivelado, né? Eu quero mandar ele lá para a rua, ó, ele tem que ter uma queda, uma declividade. Imagina que aqui, ó, olha só, já tem alguns tubos passados aqui, perfeito? Aqui, ó. Isso aqui é um tubo de chuva, por exemplo, ó. Olha onde ele está saindo. Imagina que para eu jogar água fora, eu tenho que dar queda até lá na rua. Agora, olha só, às vezes se a sua casa está muito nivelada com a rua, você não consegue ter queda suficiente para os bueiros ou para a manilha, para a rede de esgoto lá do fundo, lá que está lá na rua. Então, às vezes, você precisa levantar a casa um pouquinho para você ter queda por gravidade. Olha como é longe, cara. Daqui até na rua, eu tô aqui a uns 30 metros, né? Se eu tô
dando 1 centímetro de queda, então eu tenho que ter 30 centímetros aí, ó, de desnível daqui lá. E se você tiver arrochado na medida, às vezes você não consegue. É por isso que esgoto pode voltar, água de chuva pode voltar, não ter vazão suficiente, porque às vezes você não está com uma queda muito boa. Perfeito? Então, é esses pontos aí. Levantar o nível sempre é muito bom. Fora algumas razões práticas, né? Você impedir uma água de entrar dentro de casa e por aí. Fique atento, então, essa é a primeira dica, é o nível aí da sua laje de piso, tem que pensar nisso muito bem pensado. Ah, e detalhe que eu esqueci de comentar, quando você posiciona e você escolhe esse nível, você está automaticamente ditando como vai ser a inclinação da sua entrada de veículos. Aqui está muito tranquilo, né? Porque é praticamente reto, ó. Mas tem casas aí com terrenos mais inclinados que essa posição aqui dessa laje de piso, ela vai jogar mais para cima, mais para baixo, uma rampa que pode ficar desconfortável, pode raspar o fundo do veículo. Fique atento, porque imaginar o nível, né, do seu primeiro piso aí, ele tem essa série de implicações. Vamos para o próximo tópico. Próximo tópico é o seguinte, ó, esse cara que está aqui, que é esse meu vigamento de piso, ele é completamente, tá, vinculado ao assunto de rodapé estourado. É isso aí. Então, olha só, essa camada de concreto que toca no solo, isso aqui é simplesmente a ponte de umidade. Por onde a umidade? Então, imagina só aqui, ó, deixa eu citar um exemplo aqui, ó. Imagina que isso aqui é a minha parede, tá? Eu queria ver se tinha um tijolo aqui, mas não vai ter. Vou mostrar com madeira mesmo. Imagina que aqui é o tijolo, tá? Por onde vem a água que umedece esse tijolo, que faz estourar a pintura do rodapé? Por que a umidade consegue acessar o interior da casa? Bom, a ponte que a umidade usa para acessar o tijolo, ela é isso aqui, ó. Ela é justamente o concreto. Por quê? O concreto tem poros. O concreto ele é cheio de microfurinhos. E a água, ela sobe quando ela está na presença de uma coisa que tem poros. É por isso que a seiva, né? A seiva, ela é puxada pela raiz e chega lá no alto do topo de uma árvore. É porque ela vai subindo pelos poros. Então, se você tem uma coisa que tem poros, tá? A água vai subindo, 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 subindo. Então, essa água do solo, ela sobe pelo concreto e chega aqui na sua parede. Como é que você corta esse caminho? Aí você tem várias formas de cortar esse caminho. E eu vou explicar para você o que a gente faz. Mas eu já te adianto o seguinte, a gente não conta só com uma alternativa. O legal é você empilhar sucessivas camadas de proteção. Tá? Vamos nessa então, eu chamo esse conceito de redundância. A gente está sendo redundante empilhando camadas de proteção. Vamos lá. Primeiro passo é você justamente fechar os poros. Se a água ela vem passando pelos furinhos aqui, uma alternativa é você fechar os furos desse concreto. Então, se você vibrar o concreto, você já contribui, mas isso não é suficiente. Você precisa adicionar nesse concreto aqui um aditivo cristalizante, que ele é uma química que fecha os poros do concreto quando ele entra em contato com a água. Então, se você tem um concreto cristalizado, ele vai formar literalmente cristais dentro dele quando a água entrar nesse concreto. Então, você está fazendo aqui, ó, um fechamento dos poros dessa base aqui, né, que toca o seu terreno. Perfeito? Olha só, isso é muito interessante. Mas a gente não vai ficar só com uma alternativa. Chega aqui para você ver uma segunda alternativa, se bem que aqui já está bem difícil de visualizar, mas eu acho que você vai conseguir. Percebe que aqui tem um produto aplicado aqui, ó? Isso aqui é uma argamassa polimérica. Tá vendo que dá para ver até os movimentos aqui, ó, da brocha, do pincel que foi usado? Isso aqui é uma segunda camada de proteção. Olha só, essa é a segunda dica desse vídeo. É você ser redundante nas suas proteções. Sabe quanto custou essa película de argamassa polimérica aqui de fora a fora? Não custou nem R$300. Eu estou fechando as minhas paredes com mais uma camada
de proteção. Não dá certo passar aqui um material asfáltico. Material asfáltico ele não tem durabilidade para essa água que vem de baixo. Então, Vedaprem, manta líquida, não dá certo. Tem que ser uma argamassa polimérica aqui. Fechou? E aí a gente tem outras proteções que vão vir. Ó. Eu vou bater a laje de piso com uma nova camada aqui de cristalização e assim por diante. Então essa é a segunda dica desse vídeo, que é o seguinte, qual que é o tema desse vídeo? É coisas que você tem que prestar atenção no começo. Se você não fez a impermeabilização da fundação, você está com a ponte d'água funcionando para dentro da sua casa. Então, como é que você vai cortar isso depois? Então tem que fazer certo no começo da obra. Não dá mole não, depois o prejuízo já está feito. E olha só, na verdade, tem várias coisas que você não pode deixar passar o timing da decisão. Obra é isso aí, obra é momento. Cada momento você tem que acertar, não pode errar no que está acontecendo naquela janela de eventos. Perfeito? Se você quer construir sem perrengue, sabendo aproveitar e acertar em cada etapa da construção e mais, economizando em cada etapa, participe do meu curso, beleza? Da nossa formação. O link está aqui ó, na descrição desse vídeo. É só você colocar seus dados ali, que quando surgirem novas vagas, a gente entra em contato com você. Fechou? Não dá mole não. Coloca seus dados aqui na descrição e vamos para a próxima dica. Terceira dica que é fundamental. Esse ponto da obra, quando você já está aqui, ó, saindo do chão, esse é o ponto máximo, esse é o ponto limite para você ter o seu projeto de interiores bem definido. Sabe por quê? Olha só, esse tubo aqui, deixa eu te dar alguns exemplos, né? Aí você talvez vai pensar assim, nossa, Matheus, eu estou muito longe de executar acabamentos, né? Eu estou muito longe de executar aqui, revestimentos e tal. Mas o seu projeto de interiores já tem que estar rodando. Então olha só o exemplo desse tubo aqui, ó. Aqui nós temos uma tubulação que eu não podia errar a posição dela em nem sequer 5 centímetros. Por quê? Porque aqui já tem outras estruturas, né? Esse pilar, ele vai querer invadir um outro sistema. Então a tubulação, para eu ter acertado o ponto dela aqui, eu tenho que ter os meus interiores mapeadíssimos já. Eu comentei com você que aqui, ó, vai ser área de serviço, cozinha, tem banheiro por aqui. E eu comentei também que a gente já vai entrar daqui a pouco com essa laje de piso. Então, antes da laje de piso, eu vou ter que vir aqui, ó, e já passar todas essas tubulações. Agora, para eu passar hidráulica e elétrica, eu preciso de projeto de interiores. Por quê? Eu não posso falhar no ponto do esgoto da pia. E esse ponto do esgoto da pia ele é crítico. Se ele ficar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ele já invadiu um armário, ele invadiu uma outra coisa. Você já percebeu como é apertado o espaço para uma ducha higiênica dentro de um banheiro? Cara, aqui é onde eu deixo todas essas passagens, não pode errar. Se você pecar nisso aí, acabou. Esse momento aqui é um momento seu limite para você já ter um projeto de interiores quase concluído, tá? Então, se eu arranco e continuo minha obra da agora para frente, que eu vou sair do piso, ó, esse é o momento que eu vou sair do piso. Se eu saio do piso sem definição de interiores, eu vou ter retrabalho. Eu vou ter que mexer na abertura de uma porta, eu vou ter que quebrar um negócio depois, uma tubulação que eu não deixei passagem, vou ter que quebrar para deixar. Eu não quero que você construa quebrando, na tentativa e erro, ó, retrabalho contínuo. Então, projeto de interiores nessa fase aqui. Fechou? Fique esperto com isso aí. Ó, o negócio é o seguinte, cara, detalhes assim que fazem com que você tenha um baita prejuizão. Para isso que a gente fez o nosso treinamento, nosso curso, hein? O cara vai construir sem esse passo a passo, ele dá mole demais. Fique esperto com o curso, coloca os dados aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero te contar um detalhe que é assim poderoso. Olha só, repara o seguinte, que aqui a gente veio concretando toda essa parte aqui. Deixa eu te contar um caso agora, tá? Isso aqui é estudo de caso. E essa parte aqui, ó, ela não está concretada ainda, ó. Por quê? Porque eu mexi no projeto nessa parte aqui. Aqui na frente da casa,
eu percebi, eu estava incomodado com a solução do projeto e eu percebi que ali cabia uma otimização. Então eu voltei no calculista, voltei no arquiteto. Para você ter ideia, ali na frente, a gente tinha para a entrada da garagem 2 colunas. E eu estava suspeitando que essas 2 colunas não estavam na posição otimizada. Que se a gente mexesse nessa configuração estrutural, o impacto seria enorme, enorme mesmo. E eu levei esse incômodo para os projetistas, né? Que não sou eu que projeto, eu só executo, eu contrato o projeto das obras que eu construo, né? E aí a gente teve uma reunião anteontem e a reformulação do projeto naquela parte da frente, a reformulação estrutural, presta atenção, vai permanecer o mesmo acabamento, vai permanecer a mesma metragem, o mesmo tudo. A gente só mexeu na configuração estrutural, que é o quê? Tamanho de vigas, posição de pilares. Ali a gente conseguiu enxugar no custo de obra 40 mil reais ali na frente. Presta atenção, o layout permanece o mesmo. Foi só redução na ferragem de viga, ferragem de pilar, a trama de vigas a gente mexeu um pouquinho. Cara, 40 mil reais. Eu salvei os eletrodomésticos dessa obra e salvou um belo troco ainda. Eu salvei uma parte do mobiliário dessa obra, isso é muito dinheiro. Então qual é a minha quarta dica para você? É se debruçar no projeto, que as maiores chances de economia, elas estão no projeto. Então questione, pegue o calculista, pegue o arquiteto e fala, mas e se fosse assim? E se fosse assim? Tenha paciência de digerir bem o projeto, porque cada coisinha que você mexe, principalmente na parte estrutural da casa, o reflexo ele é cavalar, ele é desproporcional. Eu não conseguiria economizar 40 mil reais nessa casa aqui, mexendo no tipo de tinta, mexendo nos acabamentos de torneira, de metal, de registro, mexendo na iluminação. Eu só consigo reduzir nesse montante mexendo em estrutura. Mexer na estrutura da casa para otimizar é o seu principal dever de casa se você quer reduzir custos na sua obra. Isso aí, cara, é muito poderoso. Eu tô falando isso aqui, não é nem no tom de ser provocativo, cara, porque é uma realidade que as pessoas nem percebem, tá? Principal alavanca de custo para jogar para cima ou jogar para baixo é mexer em configuração estrutural, né? E aí, nem estava no script isso. Deixa eu falar do curso mais uma vez, porque lá no curso eu coloco para você várias situações estruturais que você, como uma pessoa leiga, precisa entender que aquilo encarece ou que aquilo barateia a sua obra. Perfeito? Então tem que ficar esperto e atento nessas configurações estruturais aí. Agora me fala uma coisinha aqui nos comentários. Você já está nesse estágio de obra? Ou você ainda está no planejamento? Está contratando projeto? Já está no meio da obra? Já começou? Não começou? Eu quero saber, você que está assistindo esse canal aqui, qual o seu estágio de obra. Isso me ajuda a produzir um conteúdo melhor para você. Coloca aqui nos comentários então em que momento você está dessa jornada aí, beleza? E fique atento porque 2 vezes na semana eu venho aqui e entrego um baita vídeo para você. Tem coisa que eu falei nesse vídeo aqui que, cara, isso aí te faz economizar muita grana. O nosso lema é esse. Cada vídeo assistido é no mínimo R$1.000 que você economiza na sua obra. Fechou? Dá o like então se esse vídeo te ajudou. Eu te vejo no próximo vídeo. Se você não está inscrito aqui, você é maluco da cabeça. E a gente se vê no próximo vídeo.